que é o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná, ele é engenheiro eletricista e coordenador desse movimento contra a privatização da Copel. Boa noite, Leandro. Satisfação, meu irmão. Salve, Ismael, salve. Tamo aí de novo. Pô, que bom ter você aqui. Ô, Leandro, a Copel ainda é nossa? Bom, ainda é, né? Até que batam um martelo lá na B3, na Bovespa, teoricamente ainda é 50 e poucos por cento do povo, né? Uma parte do povo paranaense e uma outra parte do povo do resto do Brasil, já que o BNDES, através do BNDESPAR, também tem uma grande fatia dessa sociedade, né? 24% do BNDESPAR e 31% do governo do Paraná, dá 55%, um pouco mais da metade. Você acha que o Lula vai salvar a Copel ou vai deixar aí ao pregão na B3? Poxa, Ismael, não me faz uma pergunta dessa essa hora da noite. Olha, eu tinha muita esperança de que o governo federal viesse a fazer alguma ação um pouco mais incisiva, um pouco mais agressiva. Agressiva talvez não seja o termo adequado, mas um pouco mais célere no sentido de evitar a venda da Copel. Mas até como o Requião Filho falou num vídeo esses dias aí, que andou circulando pelas mídias, o governo federal está muito quieto para o meu gosto. Então eu começo a ter aí algumas dúvidas se vão fazer alguma coisa em prol da Copel pública ou não, né? Eu espero de novo estar errado, né? Espero que a gente consiga ter esse processo barrado, né? E que a gente tenha o auxílio do governo federal. Mas infelizmente os sinais que a gente tem não são nesse sentido. Até porque a omissão, nesse caso, é a concordância, né? Concordância com a venda, com a privatização. E daí vem o ônus lá na frente, né? Que é político e econômico, que é o tarifaço, né? Exatamente. Assim, Ismael, o que eu posso dizer numa situação como essa, né? Todos os avisos já foram dados ao governo federal, né? Eu não vou ficar aqui citando nomes, mas a gente já entregou isso, essa demanda para vários ministros. Já estive em Brasília, eu e mais uma série de outros colegas aqui do Paraná, conversando com mais alguns ministros. O Lula foi informado, quando a gente estava lá em Foz do Iguaçu, que a gente até conversou a última vez pelo canal aqui, que a gente estava pistola, como diz meu filho, né? Tava todo mundo muito bravo porque não conseguiu falar com o Lula, mas ele viu a movimentação, então não dá para dizer que ele não está ciente. E a cada dia que se passa, a cada dia que vai embora e que a gente não tem uma movimentação do governo federal nesse sentido, fica mais difícil defender que ele está contra a venda da Copel, e vai chegar um momento em que ele não vai poder se calar mais, ele vai ter que descer do muro, né, e afirmar, olha, ou eu sou a favor da Copel pública, ou eu sou contra a Copel pública, né, ou a omissão dele vai levar a isso. Exato, exato. Olha só, eu mostrei agora há pouco para o nosso web espectador uma manifestação do deputado Arilson Chorato, que é coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Escola Pública, da escola pública, da Copel Pública. Olha só, escola pública, né? A gente defende também todas as frentes, né? Olha só o que ele diz. Ele diz aqui: privatizar a Copel é colocar em risco todo o sistema energético brasileiro, é colocar em risco todo o sistema energético brasileiro, submetendo ao monopólio privado e ao mercado. Privatizar a Copel é um salto no escuro. Copel fica, soberania nacional. E ainda ele escreveu aqui: em defesa da Copel pública, vamos cobrar a responsabilização e condenação para quem está entregando o patrimônio e a soberania energética do Paraná. O jogo só termina quando o juiz apita o final. E ele termina ali: vamos lutar para que esse ativo de todos os paranaenses continue nas mãos do Estado. Iremos às últimas consequências para garantir a propriedade do povo e assegurar as tarifas mais baixas do país. E daí? É isso, tá correto? Tá corretíssimo. Eu acho que é bom a gente trazer alguns elementos aí para quem está nos assistindo, além daqueles que a gente vive batendo na tecla e às vezes até parece chato, porque repete as mesmas coisas, né? Dizendo que vai ficar mais caro, dizendo que vai piorar, né? E aí a gente tem alguns contra-argumentos até infantiloides aí por parte de alguns defensores da venda, dizendo que a concorrência vai melhorar e etc, etc. Vamos lembrar algumas coisas recentes, né? Amapá, 22 dias sem energia. Mas pode pensar, puxa, mas o Amapá realmente fica no meio do nada, né? Se cortar uma linha de transmissão, acaba. Tá, e como é que você explica Pelotas? Há 11 dias. Eu tenho um vídeo aqui, na verdade já estão Né? fazendo 14 dias, já faz 14. Eu erro na conta, mas tudo bem, é bastante da mesma forma. Eu vou puxar aqui o vídeo, olha lá. Puxa aí. Também a direção do Equatorial que precisa se colocar no lugar dessas pessoas, que estão há 11 dias sem energia. Isso é um tema. Olha, isso aí é o governador, o Eduardo Leite, que é o PSDB, ele que privatizou a empresa lá. Então, os prejuízos nem vou citar porque são incalculáveis, né? Prejuízos particulares, especialmente nós temos uma das maiores bacias leiteiras aqui da Zona Sul, né? E aquele produtor que não tem gerador despejou o leite fora. Falei incansáveis vezes, e a Silvânia, nosso primeiro contato aqui, o Mário também foi nosso contato. A Equatorial precisa rever alguns processos internos que não funcionaram e foram assim terríveis no atendimento desse problema, que são problemas
pontuais e fáceis de resolver. Né? E eu acho que a empresa precisa se socorrer nos municípios. Né? Nós recebemos a Equatorial quando foi para fazer aquela questão da iluminação pública, fizemos o que foi possível de fazer. Né? Só que nesse momento nós não tivemos a reciprocidade da empresa para resolver problemas de pessoas que estavam necessitadas. Burocracia por parte da empresa, falta de comunicação com os municípios, desqualificação técnica de quem estava trabalhando na ponta. O importante é esse depoimento. Ele fala desmobilização técnica, ou seja, perda da memória técnica, né, da engenharia. Nós tivemos 10 pessoas para emendar um fio rompido em uma rede e não foi resolvido o problema. Chega ao ponto de nós conversarmos com uma equipe, a equipe está parada ali no local e não atuou por falta de uma ordem de serviço, mas onde se viu isso se nós estamos num processo de emergência, as pessoas estão há semanas sem energia. Então, é uma coisa, nós estarmos aqui hoje, há 11 dias de um temporal, e aqui o Coronel Facim, da Defesa Civil, era um evento previsto. Nós temos agora, até quarta-feira, uma previsão de mais 90 milímetros aqui para a região. Né? É um inverno que está previsto ser muito chuvoso, então nós precisamos atuar preventivamente. Olha, é isso, Ismael. É isso. É amanhã, a previsão de nova chuva, novo apagão. É um apagão, né? Um apagão. O que eu tenho para dizer especificamente sobre esse caso de Pelotas é o seguinte: primeiro, a Equatorial é uma das empresas campeãs de reclamação no país. Né? Lá no Rio Grande do Sul, ela não adota o nome Equatorial, já para não se manchar. Ela usa o antigo nome da C3E, CEE. Pelotas é a 4ª maior cidade do estado. É a nossa Cascavel do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem população e área similar à do Paraná. Então, assim, mas o Rio Grande do Sul é o nosso irmão, que cresceu junto com a gente de mão dada e está sendo tratado dessa forma. Não dá para esperar. E a gente seria muito ingênuo se a gente acreditasse que o mesmo ia acontecer. Aliás, diferente iria acontecer no Paraná, que a gente teria aqui um tratamento melhor. Vai acontecer isso, é questão de tempo. Né? Outra coisa que me chama a atenção, Ismael, que é importante a gente colocar, que talvez o nosso ouvinte, o nosso web espectador não tenha se dado conta ou tenha passado batido, é que a recém-privatizada Eletrobras, no governo do Bolsonaro e sob a batuta do Guedes, né, ela se manifestou dizendo que ela tem interesse em novas aquisições, inclusive na área de distribuição. Né, e a Copel pode ser um dos ativos que eles estão de olho. Né, então a gente está falando muito pior do que a gente ter o mercado de energia distribuído entre várias empresas que já são ruins. A gente tem o mercado de energia sob um monopólio privado. E isso aí certamente vai aumentar as tarifas. Fora outras questões que a gente não comenta, vou passar só rapidamente aqui. A compra de empresas de saneamento e de energia tem sido usada, entre outras coisas, para compra de banco de dados. É um banco de dados de consumo extremamente confiável. Uma família que tem R$1.000 de conta de energia, certamente tem um poder aquisitivo alto. E para quem que eu vou vender isso como dono dessa informação? A quanto eu vou vender isso? Certamente para um banco, né? Banco, empresas de consumo, né? Pessoal que quer chegar em Curitiba, por exemplo, ele fala assim, tudo bem, o Batel a gente sabe que é uma área de concentração de renda, mas fora o Batel, aonde eu vou investir para lançar um serviço voltado para o pessoal de alta renda? Qual é o bairro que tem concentração de pessoal de alta renda aqui em Curitiba? É onde tem condomínio fechado, onde tem prédios, e, poxa, a Copel sabe disso. Né? Então... Quando o BTG comprou a revista Veja, da Abril, na verdade, ela não estava preocupada com os leitores, ela estava preocupada com o banco de dados, porque ela queria vender os serviços BTG justamente para poder angariar mais assinantes dos serviços lá de consultoria, de venda de ações, de ativos, que é um público que tinha o perfil do banco, né? Que é esse pessoal que compra ativo de privatização, de Petrobras. É um pouco isso, né? Eles tentam vender esse ativo aí, né? Que é informação, que é dado, né? Não tem... E assim, Ismael, veja, a gente tem aqui no país um hábito, um péssimo hábito, a tal da síndrome de vira-lata, que a gente tanto fala quando a gente olha para o exterior e acha que lá é melhor do que aqui em muita coisa. Tudo bem, tem coisa que é melhor, tem coisa que é pior. Mas essa síndrome de vira-lata faz com que a gente tenha a venda das nossas empresas a um preço ridiculamente baixo e ainda atrelado à questão da desvalorização do real perante o dólar. Para quem vem de fora para investir aqui, isso aqui é uma festa junina, né? É comprar as coisas por uma pechincha. Eu vou só lembrar um caso recente. Não acredito que seja o caso que venha a acontecer com a Copel, porque não é do interesse, mas a gente lembra da Petrosix, ali em São Mateus do Sul, né, usina de xisto da Petrobras, foi vendida a preço de banana por uma empresa internacional, está sendo muito questionado isso, e a empresa não queria a indústria, ela queria a tecnologia do processo do xisto. Tanto é que fechou. Eles vieram, entenderam como é que fabricava o que precisava, levaram essa tecnologia para fora e fecharam, deixando uma cidade aqui do Paraná, né, com milhares de desempregados e com os comércios ali a ver navios, porque desempregado não gasta. Né?
Então, é essa forma que o pessoal que vem comprar, eles olham quem está sendo comprado. E quem está sendo comprado, não adianta se iludir, né? Ele vai ser mastigado e cuspido que nem um bagaço de cana. É essa forma que tem. Então, pela tua analogia, vai haver uma degola em massa na Copel no dia seguinte. Olha, a gente tem um acordo coletivo firmado, né, Ismael? Onde a Copel se compromete a manter um número mínimo de empregados até 5 anos, né? Isso é gradual, vai reduzindo ano a ano. Isso não quer dizer que a gente concorde com demissão, mas foi a ferramenta que a gente conseguiu estabelecer em acordo coletivo para que não houvessem demissões em massa. A área técnica da Copel já está muito sucateada, né? Já tem pouca gente trabalhando, muita gente já saiu, então assim, eles não teriam muito espaço no primeiro momento para isso, né? Agora, é óbvio que é uma conta, né? O comprador da Copel, melhor, a Copel vai continuar sendo administrada por um grupo que já está lá hoje, né? Se fosse uma venda para um terceiro, para uma empresa qualquer, né, como ocorreu, por exemplo, no caso da Equatorial lá no Rio Grande do Sul, que comprou por R$100 mil a distribuidora. Ganhou de presente. Ganhou de presente, R$100 mil. Eu poderia ter pensado em comprar esse negócio, juntava mais 2 amigos aí, 30 e poucos mil de cada um, a gente comprava a C3E, eu garanto que a gente ia administrar melhor. Mas enfim, a Copel, se ela fosse comprada no mesmo modelo, quem compra vai fazer uma conta, né? A conta é assim, tá, quanto custa para sustentar essa carga de trabalho que eu pode ser que não queira, e quanto custa para mandar embora e romper um acordo coletivo de trabalho. Tá no acordo, mas o acordo é assim, né? Se ela quiser descumprir, ela cumpre, ela paga a multa e vai responder na justiça depois. E a nossa justiça, infelizmente, é lenta, então o cara vai auferir lucro por 4, 5, 6, 7 anos até conseguir encerrar essas questões, né? Sim, é uma incógnita, tá? A gente espera que não ocorra, a gente tem um acordo, é um instrumento válido, pode ser questionado judicialmente, eu espero que a gente não precise chegar a esse ponto. E quais os próximos passos, Leandro? Já tem uma discussão acumulada? Eu vi alguma coisa de uma manifestação popular de rua no dia 1º. Como é que é isso? Contem um pouco sobre isso. Olha, antes de eu falar dessa manifestação, eu só queria fazer uma fala sobre o fato relevante de hoje, né? Ah, sim, eu vi até um vídeo seu. é. Primeiro você puxou a orelha do redator, disse que o cara precisa voltar para o Mobral. É quase isso, quase isso. Depois eu descobri que o redator é advogado, né? Ou pelo menos alguém que está ligado à área de direito, porque quem escreveu isso foi uma empresa contratada pela Copel e que, inclusive, é questionada pelo Arilson, porque é a empresa que o filho de uma das ex-conselheiras, conselheiras na época da contratação, é sócio, né? Então, o que eu vejo assim, foi muito mal redigido aquilo. E aí, ou eu sou muito fraco na interpretação, porque eu, pelo jeito, sou o único que interpretei que aquilo é a empresa dizendo que não reconhece a divulgação que foi feita pelo valor. Todas as outras divulgações. Você tem fácil para a gente projetar aqui esse texto? Deixa eu ver. Vamos ler junto para o pessoal acompanhar. Devo ter ele aqui. Eu clico aqui em presente. Apresentar. Slides. Não é no slides. Espera aí que eu vou tentar apresentar. Aí. Share screen. Vê lá se você consegue. Deixa eu ver se eu acho ele aqui só um pouquinho. Deixa eu olhar aqui. Compartilhar tela, talvez? É o que eu estou buscando aqui. Só estou vendo o arquivo. Só um pouquinho, enquanto a gente conversa, eu vou achando o arquivo aqui, que não está aberto, né? Mas, minto, ele está aberto aqui, achei. Tá. Então você vai ali em apresentar, você vai daí compartilhar tela e vai escolher você vai escolher daí a janela que está, entendeu? Ele está como fato relevante aqui. Aí você vai na janela. Que engraçado, ele não está aparecendo para mim. Na janela, você vai na janela. Entendeu? Janela. Ok, fato relevante. Achei, desculpa, eu estou meio até me habituado a esse. Está ali já, né? Então só você liberar para mim aqui já. Então agora eu vou adicionar a transmissão para a gente. Ali. Então, aí você pode falar aí. Relevante. Eu até sublinhei algumas partes aqui, Ismael, porque assim, qual foi a minha leitura do fato relevante, né? Primeiro, a Copel, blá, 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 comunica aos seus acionistas, ao mercado em geral, né? Em atenção à notícia divulgada pelo Valor, de que o Estado do Paraná e a companhia planejam realizar o lançamento da oferta pública. Eu cortei alguns pedaços para dar o entendimento geral. Esse foi o entendimento. Ou seja, ela comunica que foi noticiado que o Estado do Paraná e a Copel pretendem fazer a oferta pública. Aí ela coloca um segundo parágrafo aqui que eu achei extremamente mal aplicado, porque ela diz aqui, considerando a cotação das ações, no fechamento de ontem, a oferta envolve valores entre 4,3 a 5. Ou seja, ela primeiro diz, no meu entendimento, que não vai divulgar entre hoje e amanhã, mas que o valor da venda é de até 5 bi. Sim. Aí depois diz que está sujeita a outros fatores externos, diz que esse fato não constitui oferta de venda, e para finalizar, ela diz que a Copel manterá todos informados sobre qualquer atualização por meio dos seus canais habituais de divulgação. Ou seja, aqui, no meu entendimento, ela está reforçando o que ela diz lá no primeiro, que aquilo é um relato da notícia e não uma notícia de que ela colocará à venda, né? Aí, para o meu espanto, Globo, Terra, RPC e uma série de outras mídias de comunicação que são formados, em tese, por pessoas que deveriam ter uma leitura gramatical
né, e uma formação e interpretação de texto melhor do que a minha, eles entenderam que essa parte final aqui, de que o Estado do Paraná planeja realizar o lançamento, é uma afirmação da Copel. Leandro, eu também entendi isso, porque você tem que ler a intenção, né? A intenção é essa. Eu entendi a intenção do autor. Eu também concordo com você, mal redigido, foi feito por alguém que não tem muita prática da coisa, mas de qualquer forma eu entendi a intenção, que seria o lançamento dessa oferta até amanhã, que até amanhã seria privatizada a empresa. Porque foi o método que eles utilizaram para a Sanepar. Foi sem aviso prévio, lembra? Sim, sim. Então, por isso Tá aqui o nome do escritório, Ismael, Stosch Forbes. É o autor do documento, né? Então, Jesus amado. Mas assim, eu concordo contigo. Agora, por outro lado, isso seria um tiro no pé, na minha visão. Porque... Eu vi a tua observação, achei pertinente, mas assim, além da tua observação, que você apontou, de que eles poderiam estar trabalhando informações privilegiadas né, que vazaram, tem também a falta de manifestação do TCU e TCE também, né? E do próprio BNDES né? Que é o principal sócio aí nessa brincadeira. O que eu vou te dizer disso, tá? O fato de não ter manifestação do TCE, do TCU e do BNDES não deixa de ser uma assunção de risco, né? O gestor da Copel está assumindo um risco de colocar no mercado, na prateleira, um produto para vender, que ele não sabe se vai entregar e não sabe se o preço que ele vai conseguir vender, se alguém se interessar, será atrativo para ele. Mas é um risco que ele decide correr, né? Porque não tem nada que proíba isso, no sentido das manifestações já feitas, inclusive pelo TCU e pelo TCE, né? Eles entenderam que não tinha nada que travasse a venda se não houvesse a manifestação. Mas a questão da informação privilegiada, que ela teoricamente vazou hoje para o valor econômico, isso é crime. Isso está previsto, né? Que o processo de venda de ativos de uma empresa via Bolsa de Valores, uma empresa que negocia na Bolsa de Valores e vai vender os seus ativos, ela não pode ter o que eles chamam de insider, puta, fugiu o termo agora, que é alguém de dentro que tem informação privilegiada e que vaza isso em benefício próprio ou de outros, né? Acho que é insider trading. E aí, assim, se a Copel amanhã lançar isso no mercado, ela está confirmando que foi vazado. E ao confirmar o que foi vazado, com todas as manifestações excepcionais da Bolsa hoje, isso confirma o uso de informação privilegiada para favorecer alguém, né? Esse tipo de crime aí, inclusive, levou lá o sócio lá da JBS para a cadeia, lembra? Levou. Lá atrás. Lembra do Najinarras também? Fazia coisa parecida? É isso. É crime contra a economia, né? E assim, não sei se alguém acompanhou o movimento da Bolsa. Ontem a Copel subiu com um volume bastante expressivo, o que dá a entender de novo que quando vai sair alguma informação para o mercado, alguém já está sabendo antes. E hoje, perto do meio-dia, quando saiu... Alguém ganhou dinheiro, isso, né? Alguém ganhou dinheiro. E perto do meio-dia, quando saiu a nota do valor, as ações subiram e o volume subiu bastante. Às 2h pouco, Ismael, quando a Copel soltou a nota dela, o leilão, a Copel entrou em leilão, né? E a Copel, qualquer ação na Bolsa de Valores, ela só entra em leilão quando o volume e o percentual que a ação está subindo ou descendo extrapola as médias usuais da ação. Então, se a gente vende lá 1 milhão de ações por dia... É um movimento atípico, né? E num dia você tem 4 milhões e a ação sobe 3, 4%, a Bolsa vai colocar isso em leilão. E isso ocorreu hoje às 2h pouco da tarde. Então, isso demonstra a movimentação muito atípica da CPLE3, que é a ação ordinária da Copel, né, em função dessas manifestações, tanto da mídia quanto da própria Copel. Perfeito. Você não falou da manifestação do dia 1º. Isso. Você vai? Eu vou, claro que eu vou. Vou estar lá, né? Eu estava esses dias aí, eu merecidamente tirei uma semana para tentar descansar. Não consegui, mas tudo bem, a gente tenta. Melhor meias férias ruins do que nenhumas férias. Mas eu, dia 1º, devo estar. A gente está marcando uma manifestação com a presença de várias entidades e movimentos sociais, sindicatos, centrais. Essa manifestação vai ser feita numa caminhada ali da praça que fica em frente ao Miller, lá, a Praça do Homem Nu, como todo mundo costuma dizer, do Casal Nu, né? Até a Assembleia Legislativa. A gente vai entregar um abaixo-assinado para o Hussein Baqi, né, líder do governo na Assembleia, né? E a gente espera ter uma adesão bastante grande nesse dia 1º. E a gente acabou de deliberar minutos atrás, Ismael, inclusive eu estava nessa reunião um pouco antes de entrar aqui na transmissão, a gente deliberou por fazer uma manifestação na sexta-feira em frente à Copel. Seria ótimo se ainda fosse lá no Batel, mas não vai ser. Vai ser lá no KM3. Sexta-feira agora, dia... 28.
Dia 28. Dia E 28. essa manifestação do dia 1º é na terça-feira que vem, né? Na terça-feira que vem, exatamente. Que horas vai ser na terça? Às 11 horas também. Então, Às 11 duas, horas, 11 da manhã. no Isso. dia 28, 28, ali na sexta-feira. Copel, quilômetro 3, BR-277, endereço oficial, Rua José Isidoro Biazeto, número 158, no Ecoville. O MST vai estar presente? Deve estar. Deve estar. A gente ainda está confirmando presenças, mas deve estar o pessoal do MST, pessoal do MTST, estudantes, sindicatos, centrais, né? Então a gente ainda não tem todos os nomes fechados, mas Essa você está falando dia 28. as duas, né? Assim, a gente Duas, deve tá. ter representante dos Então movimentos nas duas. vai ter movimento popular envolvido, vai ter Isso, mais do isso. que a coordenação, vai ter. Mais do que a coordenação. E assim, Ismael, a gente deve isso para a base, tá? A gente tem conclamado a base a participar, tem muitos copelianos ali que estão participando. Eu tenho recebido inúmeras informações aqui. Aliás, agradeço a todos que mandam as informações para a gente, né? Porque é com base nisso que a gente consegue fazer o nosso enfrentamento. Né? E a gente deve isso a eles, né? Uma forma de fazer isso chegar mais próximo dos empregados. A gente já fez isso em novembro, na semana que foi votado na LEP, causou um barulho bastante interessante lá no KM3, incomodamos bastante. Cabe salientar aqui que pela primeira vez na história fecharam a Copel quando a gente foi se manifestar. Eles nunca fizeram isso. Eles deixavam o portão aberto, a gente não entrava, porque a gente não está lá para depredar, para bagunçar. Isso foi agora, recentemente? Em novembro. Novembro mandaram fechar o portão e reforçar a segurança da empresa. Você acha que agora, com a água batendo na bunda, a mobilização aumenta? Espero que sim. Espero sim. Né? Espero que a gente consiga atingir a população de maneira geral, para que eles entendam quais são as consequências disso, né, Ismael? Sob a pena da gente ter que daqui a pouco olhar para o nosso governador eleito aqui, como os pelotenses olharam para o Leite, né, para o governador lá, e ter que dizer não era um olhar de felicidade, né? Não, é isso que eu estou querendo dizer. Eu espero que a gente não chegue nesse nível. De ter que olhar para a cara do governador, se é que ele vai receber a gente, porque ele não recebe ninguém, né, numa situação de calamidade, né, e falar assim, olha, faz 14 dias que a gente está sem energia, faz 13 dias que a gente está sem energia. E aí eu quero lembrar de novo que a Copel é uma das melhores empresas do setor elétrico. Quando a gente teve um ciclone bomba, acho que uns 3, 4 anos atrás, não sei se foi 19, já não me recordo, que foi similar ao que teve no Rio Grande do Sul, de proporções muito parecidas, os lugares que ficaram sem energia por mais tempo aqui foi de 4 a 5 dias. E a gente estava falando de locais isolados, não era uma cidade inteira ou bairros inteiros como aconteceu em Pelotas. Curitiba, em 2 dias, já estava praticamente 100% no ar. Eu conheci essa Equatorial no Nordeste. Eu tive o desprazer de saber que era privatizada, era Equatorial, em Alagoas. Teve um dia que eu estava lá e sem sol, quer dizer, com sol, sem chuva, sem nada, de repente apagou e ficou o dia inteiro. Fui descobrir o que era a queda de energia, disse que caiu um poste, ninguém foi levantar o poste. Um dia inteiro, todo aquele entorno lá de Maceió. Então você vê Estava esperando a ordem de serviço, pelo jeito. Possivelmente. Agora eu entendi. A ordem de serviço que não chegou. Isso, é um poste. Um carro bateu num poste e o poste não foi recuperado e caiu toda a rede de vários municípios, não foi um. Ali no entorno ali de Maceió. Pra você ter uma ideia como é que é. Eu conheci a Equatorial. Até então eu não fazia ideia da Equatorial. Agora eu descobri o que é a Equatorial, o que é o processo de privatização. Né? Ela e a Neo Energia estão ali, ó. A Neo, ela foi aonde, a Neo Energia? Cara, Neo Energia Brasília, eles têm alguma coisa em São Paulo. Eles assumiram que era o Grupo Rede antes, né, que atuava no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará. Eu não sei exatamente quais são as distribuidoras que ainda estão com eles, mas é mais ali na região do Centro-Oeste e um pouco do Norte e Nordeste. Mas na verdade é o seguinte, se o web espectador quiser uma experiência de apagão, não precisa ir hoje lá para o Amapá, né? Ele vai para Pelotas, né? Rio Grande do Sul, na verdade. Para Pelotas. Não precisa ir muito longe. E provavelmente aqui, um pouco mais adiante, se nada acontecer, se de fato ocorrer a privatização. Não é isso, Leandro? É por aí. É por aí. E essa história que foi comentada no vídeo da ordem de serviço, infelizmente ela é verdade, tá? E principalmente se for uma equipe terceira. Até porque ele falou para o governador, né? Ele falou... Não, e assim, por que eu digo isso, tá, Ismael? Porque assim, se a empresa terceira não receber a OS para executar o serviço, por mais que ela saiba que é emergencial, ela queima recursos, né, não só de mão de obra, mas no teu caso ali do Nordeste, um poste com a cruzeta lá em cima, isolador e tudo, e se ela não tiver OS, ela não recebe depois. Então eles não fazem. Né, simples assim. E a Copel já aconteceu de ter mudança de sistema no passado, quando mudou o sistema legado para um sistema contratado, e o pessoal não conseguia emitir OS. E o pessoal estava fazendo atendimento sem OS. É irregular, depois regulariza, mas não vai deixar o cara sem luz. Né? E infelizmente, empresa privada é assim, cara, não tem OS, não faz. É verdade. Ô, Leandro, vamos lá. Faça então aqui as suas considerações finais e fica à vontade para dizer o que o coração manda. Eu acho que eu já falei demais. Se eu falar o que o coração manda, eu vou dizer o que não devo. Por favor, pode falar.
Não, 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 não. Não, eu acho que eu falei já o que eu precisava falar, Ismael. E assim, o que eu gostaria de deixar recado para quem está nos assistindo é que se informe, né? Que vá olhar, porque as últimas privatizações dos últimos 10, 15 anos aqui no Brasil, né, as poucas que ocorreram ali no final do governo PT, e todas que aconteceram depois de 16 para cá, todas elas foram um fracasso. Né? Todas elas tiveram aumento de reclamação, todas tiveram piora da qualidade, todas tiveram aumento de custo. Né? O custo de energia no Brasil, embora o do Paraná ainda seja um dos menores do Brasil, ele é muito elevado perto de outros países. A gente não tem política de subsídio para uma série de coisas, e se a gente privatizar, não vai ter mesmo. Não vai ter mesmo. A gente, na minha visão, não pode privatizar estruturas, né? O que a gente entende aí como fomento para o desenvolvimento do país. Energia cara, com energia cara a gente não tem desenvolvimento. A gente não tem inovação, a gente não tem indústria, né? A gente mal e mal vai ter conforto na nossa casa. Então eu gostaria de deixar o recado para a população aí, para quem está nos ouvindo, que busque um pouquinho, entre na internet, vá no site da ANEEL. Eu sei que é um pouquinho chato o site lá, mas tem muita informação disponível, né, para você poder comparar a Equatorial lá de Alagoas, né, com a Copel aqui do Paraná, entender por que os números são diferentes. Por que a Light no Rio de Janeiro leva 24 horas para pôr um circuito no ar e aqui no Paraná leva 4? Né? E a Light, quando eu estou falando, é Grande Rio. Não estou nem falando de interior, não estou falando de serra. E aqui no Paraná já está falando de cidades que ficam longe, às vezes, que o cara tem que se deslocar para ir atender. Então, é importante entender isso para a gente ter um debate um pouco mais qualificado. Né? E, lamentavelmente, Ismael, aí eu quero de novo fazer uma crítica à Copel, que a Copel repete os argumentos fracos que o governador tem colocado, uma crítica ao próprio governador do estado, que toda vez que a gente apresenta algum argumento, eles entram naquele disco furado, mas vai melhorar a competitividade, a Copel vai ser melhor. Né? E ficam só nisso, e não apresentam provas de outro lugar do mundo que isso tenha acontecido. Está todo mundo voltando para empresa estatal. Né? E o governador continua com aquela martelinho dele assim, a Copel vai ser mais competitiva, não vai precisar fazer licitação. Enfim, é isso, precisamos entender o que está acontecendo, gente. Tá certo, Leandro, obrigado por sua presença e volte a hora que você quiser, só você dar um alô que a gente arma aqui a transmissão ao vivo para o Brasil e para o mundo. Tá bom? Obrigado e boa luta e boa sorte aí. Eu vou em breve, eu só vou antecipar aqui, dar um spoiler, tá? Eu entrei com uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado, porque eu recebi algumas informações que eu ainda não tenho todas elas de forma completa, de que algumas obras da Copel podem estar com preços acima do que deveriam. E assim que a gente tiver algum posicionamento do Tribunal de Contas, eu te aciono, a gente faz uma live disso. Perfeito, Leandro. Obrigado aí pela sua participação. Então, até a próxima. Valeu, meu irmão. Olha só, eu falei com o Leandro Grassmann, ele é presidente do Sindicato dos Engenheiros do Paraná e também funcionário da Copel Pública. E ele relatou aqui casos aí de apagão, comparou com o Rio Grande do Sul. Nós falamos sobre o apagão do Nordeste, que eu presenciei, e também falamos do apagão do Amapá e das perspectivas sombrias de uma privatização da Copel aqui no Paraná. Você tem aqui as informações no blog do Ismael, complementar, você pode entrar lá e acompanhar. E ele também falou que vai haver manifestação no dia 28, sexta-feira, lá na Copel, e na próxima terça-feira, lá na Praça do Homem e da Mulher Nu, em frente ao Shopping Miller, no centro de Curitiba. Uma manifestação contra a privatização que tem uma promessa aí do governo de bater o martelo ainda amanhã. Vamos ver, estamos aqui acompanhando, tem muita gente aqui contrariada, tem o Tribunal de Contas que não autorizou, o Tribunal de Contas do Estado que também não autorizou, o BNDES Par, que é o sócio majoritário, digamos, da Copel, que é o governo federal, também não se manifestou. Então, há uma situação meio sinistra aqui em relação a essa privatização anunciada hoje ao mercado. Então, há uma esperança da própria companhia de vender a empresa até amanhã, mas vários outros setores dizem que não vai ser vendida, que não tem as condições para ser vendida. Eu quero agradecer muito a sua participação, peço que, se possível, compartilhe essa nossa transmissão, dê um joinha, se inscreva no canal para sempre ser notificado das nossas transmissões e vamos lutar, garantir que a Copel continue pública, tá certo, minha gente? Obrigado para todos que comentaram aqui, a comunidade, o João Moreira, o Carlos Orley, já mencionei aqui, o Arnaldo Ricardo, o Marcos Moreira, o Hudson também já mencionei, enfim, vários que participaram aqui dessa nossa transmissão, o Maurício Gomes também, obrigado por sua presença, e todos os demais aí que eu estou vendo aqui, o Wilson, Rigmund e vários outros que eu não consigo visualizar, que passa muito rápido aqui a nossa tela, porque é uma transmissão multicanais. Obrigado, então, e até a próxima transmissão. Valeu, minha gente!